Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Um dos acontecimentos mais importantes do século XIX, para ser mais preciso, da segunda metade do século XIX e também da virada do século XIX para o século XX, foi a chamada Partilha Afroasiática. E o que foi a Partilha Afroasiática? A Partilha Afroasiática foi simplesmente um processo, eu diria, geopolítico, né? No qual as grandes potências europeias, França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha, né? Essas grandes potências que viviam o seu acelerado processo de industrialização na segunda metade do século XIX, eles simplesmente dividiram o continente africano e o continente asiático entre si, como quem dividisse um bolo de aniversário. Pegaram o continente e dividiram em colônias, né, entre si. Tá? Dividiram assim com fronteiras artificiais, sem levar em consideração questões étnicas, questões religiosas, questões culturais desses povos. Quer dizer, nessa divisão eles misturaram povos de culturas, etnias e religiões diferentes e acabaram estimulando, né, conflitos até entre esses povos, vítimas desse imperialismo cruel que foi imposto pelos países europeus aí durante o século XIX. Essa partilha afroasiática acabaria levando o mundo, né, à Primeira Grande Guerra Mundial. Mas a questão é, quais foram as causas da chamada partilha afroasiática ou do neocolonialismo também, como é chamado, ou imperialismo do século XIX, como também é chamado? As causas, evidentemente, são causas de natureza econômica. O que é que acontece? Durante o século XIX, a Revolução Industrial, que estava inicialmente restrita durante o século XVIII à Inglaterra, ela se difundiu, se espalhou pela Europa, chegou até a América, foi até a Ásia, mas a questão central realmente foi o continente europeu. Tá? Foi um período em que se formou o chamado capitalismo monopolista, em que nós tivemos a formação de monopólios, oligopólios, grandes empresas que às vezes controlavam um setor inteiro, né, da economia. Isso aí trouxe problemas sérios para a Europa. Por quê? Porque a concorrência ela se acirrou, né, entre esses países. Houve uma retração, uma redução dos mercados consumidores, porque afinal de contas todo mundo estava produzindo em larga escala. Então houve essa questão de mercados consumidores. Houve a questão também das matérias-primas. Começou a ocorrer escassez de matérias-primas, fontes de energia. Né? Então, criou-se um grande problema para os países que estavam num acelerado processo de industrialização. Qual foi a solução encontrada para isso? A solução foi a exploração dos continentes africano e asiático. Literalmente, né, essas potências invadiram a África e a Ásia em busca de mercados consumidores, em busca de fontes de matérias-primas, em busca de fontes de energia. Agora, evidentemente, para essa invasão, porque foi literalmente uma invasão usando o poderio, a força militar, a superioridade militar, evidentemente, europeia, em relação a esses povos africanos e asiáticos. Qual foi a justificativa para isso? Eles usaram uma justificativa hipócrita, eurocêntrica, racista. Né? Segundo eles, era missão do europeu levar a civilização e o progresso aos povos inferiores. Eles se referiam às populações da África e da Ásia, que eles consideravam como inferiores. Então, era missão do europeu, né, levar o progresso para esses povos inferiores. Justificativa, naturalmente, né, hipócrita. Tá? Na verdade, o interesse era de saquear os recursos naturais e explorar os recursos humanos desses povos. Né? Explorar a mão de obra de uma forma análoga à escravidão, como eles exploraram. Tá? Então, foi assim que ainda no final do século XVIII, a Inglaterra, né, se apossou da Índia. Em 1830, os franceses partiram para cima da Argélia, dominaram a Argélia.
Em 1884, Leopoldo II da Bélgica tomou o Congo, né, ocupando um território muitas vezes superior ao território belga, e a coisa, né, começou a gerar conflitos, e eles, em 1884, quer dizer, entre 1884 e 1885, né, realizaram a Conferência de Berlim, onde eles oficializaram essa partilha, definiram quem ia ficar com o quê. E assim foi feito durante o século XIX e até metade do século XX. Esses países africanos e asiáticos, né, foram duramente conquistando as suas independências, processo que se acelerou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, quais foram as consequências disso? As consequências para os países dominados foram as piores possíveis. Problemas crônicos de infraestrutura, fome, desemprego, analfabetismo, miséria. Tá? Os maiores bolsões de miséria estão lá na África, estão na Ásia até os dias de hoje. Problemas crônicos na área de saúde, guerras civis, alguns países que estão com ditaduras há décadas, ditaduras que foram implantadas depois das suas independências ou ao longo do processo de independência, né, desses países. Então a situação é a pior possível. Tá? Agora, isso também teve um preço para os dominadores. Né? Essa partilha afroasiática, esse neocolonialismo, como também ficou conhecido, criou um clima de tensão internacional que acabou levando, né, o mundo à Primeira Guerra Mundial. Tá? Então você deve ficar atento aí para a chamada partilha afroasiática. É um assunto muito recorrente em vestibulares, é muito recorrente no Enem, tá? Principalmente em função dos desdobramentos geopolíticos gerados por esse processo. Tá bom, gente? Se você curtiu o vídeo, deixa aí, né, o seu comentário, tá bom? Não deixa de compartilhar conforme você está também, né, se preparando aí para o Enem, tá bom? E não deixa de se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá bom? Dá um pulinho lá no Instagram, a gente tem um bocado de novidade lá para vocês também, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.